Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um conteúdo muito importante, porque a gente fez um vídeo falando da descoberta da essência, né? Que responde aquela pergunta: quem sou eu? Mas propósito e sentido, ele responde perguntas ainda mais profundas, perguntas que mexem com a gente. E por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ou o que eu faço com a minha existência? Para onde a minha vida está indo? Qual direção eu estou tomando? O que faz tudo isso aqui valer a pena? E muitas pessoas hoje, elas não apenas se sentem perdidas sobre quem são, elas se sentem perdidas porque elas não conseguem conectar quem são com aquilo que elas estão fazendo todo dia, repetindo todo dia, com aquela rotina que elas criaram e que estão vivendo no tempo que elas têm aqui na existência. Então, é com muita alegria que eu trago esse conteúdo, esse tema hoje, para que a gente possa falar sobre isso. Ainda mais com hoje em dia, com internet, com IA, com tudo mais, a nossa tendência é ficar cada vez mais distraído e longe, desconectado de si. E a proposta do canal aqui é justamente para a gente aumentar e elevar o nosso nível de autoconhecimento, né, e consciência. E você já deve ter percebido que existe uma crise silenciosa acontecendo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Pessoas aparentemente bem-sucedidas, trabalhando, conquistando coisas, cumprindo suas obrigações, mas por dentro sentindo um vazio enorme. Elas têm rotina, elas têm metas, elas têm movimento. Mas essa rotina, muitas vezes, não tem uma direção. Essas metas não têm um significado real, verdadeiro, alinhado com quem ela é, coerente com a verdade interna. Esse movimento, muitas vezes, são só movimentos. Elas não sabem para onde estão indo de fato. E isso começa, ao longo do tempo, a culminar, a ruir, a criar uma ruptura dentro do ser. Porque nós temos as três esferas: ser, ter e fazer. E compreender essas três dimensões faz toda a diferença. A diferença entre o ser, o fazer e o ter é você compreender que aonde você faça o que você estiver fazendo e aonde você vai buscar ter o que você quer realmente ter, você vai sempre estar. E estar sendo. E aí eu te pergunto, sendo quem? Sendo em qual direção? Sendo por quê? Sendo o quê? Sendo como?
E agora eu quero te trazer uma reflexão que a gente vai passar por um ponto um pouquinho ainda mais profundo que vai te ajudar a olhar isso por uma ótica mais ampla. Existe uma diferença entre, na metodologia que eu criei, como eu já falei em alguns conteúdos aqui, eu chamo de vida e existência. E aí aqui eu vou ter uma camada a mais aqui para simplificar. Existe sobreviver, a diferença entre sobreviver, viver e existir. Sobreviver é quando a sua vida, ela está sendo guiada apenas pelas necessidades básicas ali. Então você vai pagar a conta, vai cumprir obrigações, vai resolver os problemas, vai pagar os boletos e tudo mais. A pessoa, né, você no caso, vai estar funcionando, mas não necessariamente vivendo. Você vai estar sobre o aspecto do modo de sobrevivência, do modo funcional básico, vamos colocar assim. Viver já é um movimento que acontece quando existe presença, existe escolha, existe experiência. Você começa a se perguntar: como é que eu quero experimentar a minha vida? Como é que eu quero passar por essa experiência aqui? O que eu quero desenvolver? O que eu quero desenvolver? O que eu quero experimentar? O que eu quero e como eu quero experienciar? Será que você está se desenvolvendo diariamente ou será que você só está cumprindo tarefas e demandas e dando checklists? Como que você quer realmente experienciar e experimentar a vida? O que você gostaria de estar fazendo que você não está fazendo? E por último, a instância do existir, que é quando você começa a perceber: minha vida não é apenas sobre mim, não é só sobre eu entender como eu quero experimentar, o que eu quero fazer, o que eu desejo. É quando você entende que existe algo que você pode construir, contribuir e entregar para outras pessoas, mas que tenham realmente um impacto no bem-estar delas, na qualidade de vida delas. Que tenham um impacto real. Que elas, ainda que você já não esteja mais aqui, que elas um dia falem: nossa, isso aqui eu me lembro, isso aqui eu consegui, isso aqui eu fiz por conta. Porque a sua passagem aqui, a sua experiência, ela é momentânea. E o que você deixa aqui é o que você realmente faz com o seu tempo e com a sua energia. Para você e para outras pessoas. Para você, você leva, para outras pessoas, você deixa. Faz sentido isso? Deixa lá nos comentários para mim o que você está achando desse conteúdo. Me diz se você já tinha parado para refletir sobre isso. Como é que você enxerga esse problema na nossa atual sociedade hoje? Como é que está aí na sua bolha, vamos colocar assim, aí onde você está vivendo? E coloca também a cidade que você está assistindo isso. Eu vou ficar feliz de saber. Agora vamos passar por um erro, que é o que eu já falei algumas vezes aqui no canal, né? Procurar o propósito como se ele fosse uma coisa escondida. Muita gente pensa isso. Ah, eu quero descobrir minha missão. E aí fica naquela sensação, sabe? Que a gente tem de quando eu encontrar essa única coisa, aí eu vou resolver tudo na minha vida. Como se fosse a vida, como se a vida fosse através de uma única coisa,
aí ela resolve tudo. Como se o problema derivasse de um único fator. E aí tem vários nomes, né? A única coisa, fator X, enfim. Nomes aí mais do marketing e tudo mais. E é claro que muitas coisas têm raízes muito similar, muito parecidas, mas elas vão se desencadeando para diversos caminhos. E aí você não precisa ficar pensando como se existisse uma resposta pronta e esperando para ser encontrada, que acredito que esse que é o ponto, que muita gente se perde nisso. E o propósito não é essa descoberta única. Assim como um problema, a gente não pode olhar para a vida de uma forma isolada. Era isso que eu queria falar. A gente tem que olhar para a vida de uma forma multifatorial, uma forma sistêmica. Né? Não é um funcionário que faz a empresa ruir, é a empresa como um todo. Não é uma família que se destrutura porque um é assim, o outro é assado, o outro. Não. É porque as pessoas que estão ali, elas estão praticamente confusas, cegas. Não estão vendo o que estão acontecendo. Ou se estão vendo, estão ali por algum motivo, que muitas vezes está lá no inconsciente delas. E elas não estão conseguindo enxergar. E aquilo aos poucos vai perdendo o sentido, vai perdendo o significado, a importância. Daqui a pouco se desfaz. E aí você entende que propósito é uma construção. Ela nasce da relação de quem eu sou, do que eu valorizo, do que eu sou bom e o que eu escolho realmente entregar para o mundo. Quais são as habilidades e competências que eu tenho que eu posso desenvolver. E aí a importância do quem eu sou antes, da essência que a gente já falou no outro vídeo. E isso tudo vai fazer muita diferença. Você entender o que o mundo precisa e como você escolhe construir isso diariamente e contribuir é o que faz diferença. É o que vai te ajudar a ter uma vida com maior propósito, com maior sentido. E não somente entrar naquele modo ali de eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir porque alguém falou, porque a expectativa que botaram em mim, etc, 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 etc. Então isso faz com que você consiga já ampliar um pouco mais da sua percepção e ter uma visão, ter uma clareza interna maior. Agora, outro ponto que é importante é que o sentido não vem apenas do prazer. E aí muita gente acha que vou descobrir meu propósito e vai acabar meus problemas. Quando você é adulto, você tem responsabilidade em ajudar as pessoas a resolverem o que você estudou e o que você sabe que elas não sabem resolver. Ou seja, os problemas que elas não conseguem, ou os desejos que elas têm e os sonhos que elas têm, tem um processo, tem um caminho. E esse caminho elas não conseguem fazer sozinho porque elas não têm a habilidade, elas não têm os recursos para resolver os problemas durante esse caminho para ter a solução que elas querem. Então achar que em algum momento da sua vida você vai deixar de ter problemas, né? Que são dificuldades naturais,
E aí o conhecimento e o autoconhecimento ajudam muito nessa troca do interno com o externo, né? De entender tanto da parte técnica quanto de entender da parte de pessoas. Isso vai fazer muita diferença. Esse ponto é um ponto muito importante. Para você não achar que você só vai, eu vou fazer só o que eu amo, vai ser maravilhoso e aí a minha vida vai estar. É porque isso é uma coisa que o seu cérebro faz, ele quer economizar energia. Ele é louco por prazer, ele é sedento. Ele foge da dor e busca o prazer a todo momento. Mas aí significa também dizer que se num caminho onde eu não tenho prazer nenhum e no outro eu tenho um prazer, apesar de ter alguns tipos de problemas para ser resolvido, talvez aqui seja melhor. E esse tipo de problema faz sentido para mim eu resolver com a minha existência, com a minha experiência, com os meus dons, com os meus talentos, com o que eu tenho facilidade, com o que eu amo, com o que o mundo ali realmente está precisando. Isso me parece um caminho mais interessante para você do que só você ficar como se fosse uma máquina só executando, 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 sem ter nenhum tipo de finalidade e uma construção ali interior e exterior ao mesmo tempo. E aí a cultura atual, muitas vezes, ela vai vender uma ideia, né? Faça apenas o que te faz feliz. Faça o que você ame, porque você nunca vai ter trabalho, alguma coisa assim. E eu costumo dizer que tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. E normalmente, quando você olha por essa ótica, por essa perspectiva, por esse ponto de vista, você começa a entender qual trabalho que você realmente quer ter. Porque você construir um relacionamento legal dá trabalho. Você ter boas escolhas também requer muita dedicação. Você ter ambientes interessantes, saudáveis para você estar, requer também o desenvolvimento de muitas habilidades. Você buscar ter melhores resultados vai te dar um trabalho danado. Porque a inércia, ela é muito fácil. Você fica parado e pronto. A inércia é você ficar onde você está. E está tudo bem, não tem problema. Se você quiser ficar aí. Né? Mas é natural, como a gente já falou em alguns outros conteúdos, que você é uma usina de energia. O seu corpo ele está sempre fazendo uma renovação das suas células. Como é que você está fazendo essa gestão dessa energia? Isso é muito importante. E aí eu quero que você reflita e pense um pouco, né, numa vida com sentido que também envolve responsabilidade, contribuição, superação, crescimento, evolução, no sentido de você conseguir se desenvolver. Porque senão a gente só vai atualizando, atualiza os mecanismos, atualiza o software, atualiza isso aqui. Aí melhora um pouco mais a eficiência, a eficácia, né? Trabalha no modelo ali de gestão, de tempo, escopo, valor, trabalha no triângulo perfeito. E aí você vai sempre fazendo só essa atualização, mas só das coisas externas. Não tem uma evolução. Imagina se a gente já fizesse isso desde quando o mundo é mundo, como as escolhas
mais conscientes no mundo, fariam diferença exatamente no modelo que a gente vive hoje. A gente ia olhar para esse modelo e ia falar, nossa senhora, como que a gente vivia nesse modelo? Ou como a gente está querendo se submeter nesse modelo? Que é como se daqui a algum tempo, no futuro, a gente olhasse para trás e falasse, caramba, a gente fazia isso, nossa, sem consciência nenhuma. Sendo que a gente podia estar fazendo isso aqui já há muito tempo. E aí, Viktor Frankl foi um psiquiatra que ele ficou nos campos de concentração. Ele trouxe uma ideia muito forte, que o ser humano ele suporta muitas dificuldades quando encontra um motivo para continuar. O sentido ele não vai eliminar os desafios. Ele transforma a maneira como você enfrenta eles, ou como você vive eles, ou como realmente parte da jornada, parte do processo. Você sabe que faz sentido aquilo ali. Viktor Frankl ele definhou praticamente nos campos de concentração nazistas. Ele chegou a pesar 32 quilos, se eu não me falha a memória. E o que eu quero te falar, e eu tenho certeza que você também já percebeu isso, que você tem uma força, você tem um potencial dentro de você que não é qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que te para. Você supera. Provavelmente você já teve uma perda de alguém, viveu um luto, teve um término de relacionamento que te levou para um lugar que você falou, caraca, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que é a minha vida? Como eu vou viver daqui para frente? Ou até mesmo você foi demitido, a perda de algo importante para você, de um contrato, enfim, lugares que você acessa quando você faz esse mergulho estimulado pelo externo, que despertam emoções em você que você tem que começar a buscar entender. Para que você consiga ter uma liberdade maior para se desenvolver cada vez mais para os seus próximos desafios. E aí, uma das coisas que eu quero te fazer uma pergunta é por que as pessoas perdem o sentido? Queria que você tentasse refletir por um tempo aí. Por que você acha que as pessoas perderam o sentido? Principalmente na geração de hoje. Muitas vezes você vai em alguns encontros, as pessoas não estão nem conseguindo se comunicar. Elas ficam no celular. Elas não saem do desconforto. Elas evitam tudo. Coisas que são naturais, que a gente tinha lá atrás, que a gente precisava se forçar para socializar. A gente tinha que sair do nosso desconforto para ir ali, para fazer, para conversar, para interagir, para fazer as coisas acontecerem em relação à interação humana. Porque o resultado ele vem através do relacionamento. Ele não vem através só do resultado. Você tem que se relacionar com as pessoas. Isso é importante a gente entender. E aí, alguns tópicos aqui que eu posso correlacionar que podem fazer as pessoas perderem esse sentido com mais facilidade é o excesso de comparação. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando justamente da comparação. Se você não viu, vai lá no vídeo e assiste. Vai lá no conteúdo e assiste. E aproveita aqui, se você está gostando, se inscreve no canal. Isso ajuda a outras pessoas a também estarem aqui com a gente. E assim a gente cria uma comunidade de pessoas que realmente gostam de pensar profundamente. A gente precisa disso na nossa sociedade. E aí, voltando a falar, o excesso de comparação, a pessoa ela fica olhando a vida dos outros e perde o contato com a sua própria existência. Ela fica no celular
Quando, na verdade, aqui ao redor dela estão as pessoas que ela pode conviver. E ela está ali presa. Ah, porque eu não sei o que eu vou falar. E aí você vai diminuindo a sua capacidade de desenvolver as suas competências, as suas habilidades, da sua autonomia. O outro motivo são as pessoas viverem muito no automático. E elas repetirem os padrões sem se questionar. Eu escolhi isso. Ou apenas seguir o caminho esperado. Elas não fazem essa reflexão. Será que eu escolhi isso? Ou será que eu escolhi ou apenas estou seguindo o caminho esperado? Elas não sabem. Quem está escolhendo por mim? Quem dentro de mim está decidindo? E aí um outro ponto é esse distanciamento da essência. Eu criei uma metodologia e eu tenho os meus atendimentos que chama-se Círculo da Essência. O Círculo da Essência é um atendimento individual ou coletivo. O coletivo é o Círculo da Essência, um grupo de pessoas limitados, onde a gente faz essas pessoas que gostam de profundidade, que querem viver uma vida diferente, a enxergarem isso no dia a dia. É um lugar de acolhimento, reflexão e transformação. Para que a gente possa ter mais clareza, direção e liberdade. Para onde você consiga falar sobre seus desafios, suas dificuldades. Mas quando você quer um aprofundamento maior em si, eu normalmente indico o atendimento individualizado. Justamente para você conseguir se conectar mais com a sua essência. Você investir um tempo em você. A pessoa, normalmente, ela constrói uma vida baseada no que deveria ser e não no que realmente é. E dentro desses meus atendimentos, a gente vai a fundo, é específico. Tem ferramenta, tem metodologia para entender o que realmente a gente pode desenvolver. E você pode colocar em prática isso na sua vida. A partir de amanhã. Mas você tem que saber, você tem que ter o conhecimento e o autoconhecimento para poder fazer isso. E aí, um ponto que eu acho importante, né, que seria para fechar essa parte, seria a falta de consciência. A pessoa faz muitas coisas, mas raramente pergunta por quê. Por que eu estou fazendo isso? E tem muita gente que é o que eu costumo dizer também lá nos atendimentos e da forma como eu me comunico e posiciono. O que eu faço é você ampliar a sua percepção. Ampliar a sua percepção faz com que você enxergue o que ainda não estava sendo visto. E você consegue isso através de um mergulho em você, de um mergulho dentro de tudo isso que a gente vem conversando aqui no canal. Porque é isso que vai fazer com que você faça esse movimento nas dimensões externas e na dimensão interna. E você saiba fazer, que é o que eu falei, essa via de mão dupla, acontecer de forma natural e mais fluida para você. E aí você tem que entender um ponto que é muito importante. Propósito, ele não é profissão. A pessoa fala assim, eu estou cumprindo meu propósito. Profissão não é propósito. É o que eu falei lá, lembra? Trabalho, tudo dá trabalho. Esse é um ponto que gera muita conexão. Por quê? Porque muita gente pensa dessa forma. Meu propósito é meu trabalho.
Mas a profissão, desculpa, é uma forma de expressão, de manifestação da sua energia. E a energia não é coisa mística, não é coisa. Se você ainda não assistiu o conteúdo sobre autoconhecimento, que é como surge o autoconhecimento, vai lá, assiste. Porque faz muito sentido, porque senão você vai ficar numa coisa muito mística, numa coisa muito, talvez até espiritual, algo assim. É aqui, é agora. É na realidade que a gente está vivendo no tempo e na época que a gente está agora. Nesse eterno agora, nesse momento presente. É a manifestação da sua energia. E você vai entender o que é energia lá nesse vídeo aqui do canal. O seu propósito, ele pode aparecer, por exemplo, na forma como você lidera, na forma como você educa seus filhos, na forma como você cria, na forma como você serve. O trabalho, ele é apenas um veículo, não necessariamente o propósito inteiro. Ele é um meio para você exercer o seu propósito. E isso muitas pessoas confundem. Agora você deve estar se perguntando assim, tá bom, entendi, beleza. E agora, como encontrar mais sentido na minha vida? E eu colocaria algumas perguntas práticas para que você pudesse refletir. Que é, primeira pergunta, o que desperta mais energia em você? Ou o que desperta a sua energia? O que te deixa mais vivo? O que eu faço? Segunda pergunta, o que eu faço que gera valor para outras pessoas? Onde a minha existência contribui? Ou onde a minha existência pode contribuir? Terceira pergunta, que tipo de pessoa eu quero me tornar? Porque propósito, ele também vai fazer parte da sua identidade. Lembra que propósito é o alinhamento de quem você é com o que você faz. Quem você é com o que você faz. Então tem esse movimento interno e externo. Se você tem uma identidade X e um propósito Y, fica dois caminhos. Né? Você cria até uma dissonância cognitiva ali entre você e o que você está fazendo e isso aí vai te levando para outros lugares. Então, o ideal é que você tenha esse alinhamento, essa coerência interna. E aí, que tipo de pessoa eu quero me tornar? Ou eu ainda aprofundaria mais. O que eu preciso desenvolver para me tornar quem eu realmente quero ser, para eu conseguir contribuir mais com a sociedade? E quarta pergunta, o que eu não quero mais alimentar? Alimentar dentro de mim. Porque às vezes a gente encontra uma direção entendendo o que perdeu o sentido. E aí você fala assim, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Que é justamente isso que eu te falei, tem um espaço, né? Tem um hiato ali, abrir um abismo entre o seu propósito, a sua identidade, entre o que você faz e quem você é. E aí você pensa assim, tá, calma aí, eu preciso direcionar, redirecionar a minha vida. Eu tenho um treinamento específico chamado Desperte Seu Propósito que eu desenvolvi para ajudar milhares de pessoas, como eu já ajudei, a entenderem a importância do propósito, o que é propósito, por que desenvolver, como desenvolver, porque existe metodologia e ferramenta. Não é algo
transcendental, é algo que você pode fazer aqui e agora e começar a aplicar. Eu já fiz presencial, já fiz online, agora ele está lá na Hotmart, disponível para você se desenvolver e aprofundar no seu conhecimento. Então, às vezes você está nesse momento que você precisa. É o famoso momento, eu me perdi de mim, e agora? E aí é justamente onde você encontra a direção. Entendendo o que perdeu o sentido aqui. Você vai parar e vai investigar. Deixa eu parar para ver aonde foi que eu me perdi ou o que perdeu o sentido. Agora, o propósito ele precisa virar um movimento. Não basta descobrir quem você é, igual eu já comuniquei no outro vídeo lá sobre a essência. Um vídeo é muito próximo do outro. A pergunta central é o que eu faço diariamente com aquilo que eu sou. Porque a essência sem ação, ela vira apenas consciência. Potencial sem direção vai virar frustração. E propósito sem prática vira uma ideia bonita, um quadro para você pendurar na parede. Que é o que eu tenho certeza que você não está buscando. Então, o que eu posso te dizer é que uma vida com propósito, uma vida alinhada com a sua essência, vai te trazer uma paz interior enorme. Vai te trazer mais clareza. Vai te trazer uma melhor direção, mais liberdade. Vai te trazer melhores resultados. Você vai estar fazendo o que você realmente quer fazer. Você vai estar em lugares que você quer estar. Porque tudo que você vai se propor a fazer está envolvendo quem você é. E é o que eu sempre falo. Ora você envolve, ora você é envolvido. Ora você é afetado, ora você afeta. É uma troca. Isso faz parte. Senão você vai ficar só, eu só quero me envolver para ter meu benefício e o meu ganho. E aí daqui a pouco você fala assim, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? É como se você tivesse numa, numa estrada só de mão única, sabe? Sem saber muito para onde ir. Tem um retorno, tem esse movimento, ida e volta. Até para conseguir você entender os ciclos da vida, né? Mas é assunto para um outro vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou trazer um fechamento aqui. Mas aproveita para comentar aqui, compartilhar com outras pessoas. E é muito importante quando você faz isso para o nosso crescimento, para que a gente possa se fortalecer aqui como comunidade, para quem gosta de assuntos profundos e para que realmente a gente consiga fazer com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E eu sei que você conhece pessoas que se aprofundam nisso e que gostam de estar se desenvolvendo. O mais importante é isso. A gente buscar se desenvolver como sociedade para a gente lá na frente ter escolhas melhores. E aí lá na frente que eu digo, as escolhas vão começar pela gente. Mas com o tempo, a gente vai vendo que a gente tem um impacto e uma influência grande nas pessoas. E a gente consegue fazer isso e colher os resultados dessas escolhas que a gente está tomando hoje, diariamente, ali na frente. E aí você fala, valeu a pena. Valeu a pena eu investir em mim, valeu a pena eu me desenvolver. Agora, se você está se sentindo perdido, você talvez não esteja perdido, porque você não sabe para onde ir. É só isso. O que está te faltando é um ajuste. Um ajuste na sua direção. Talvez você esteja se sentindo perdido
Porque você se afastou de quem você é. Porque tem muitas influências externas que ainda estão governando a sua vida. E aí são pequenos ajustes. O sentido da vida, ele não aparece quando a gente encontra uma resposta perfeita. A gente tem que sair, apagar isso da nossa mente, essa busca pelo perfeccionismo, essa busca pela aquela questão do fator X, da resposta única, da única coisa que eu falei. Isso é quase um devaneio da mente, uma fantasia. Que a gente possa enxergar a vida como multifatorial, não de forma isolada. A gente, como ser humano, a gente gosta de classificar, de catalogar, né? Então a gente tem essa inteligência. A gente tem a inteligência de pegar, olhar de forma isolada, olhar de forma micro, macro. Isso ajuda no nosso entendimento. Mas a gente não pode acreditar que tem essa resposta perfeita que vai resolver a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas buscando diagnósticos e diagnósticos como se esse diagnóstico fosse trazer um alívio e aí resolveu a vida dela. Na verdade, vai trazer talvez um alívio ou até não. Entendeu? O que você vai fazer com esse diagnóstico? O diagnóstico que eu falo é se você tem alguma coisa, enfim, se você é diferente ou qualquer coisa do tipo. O sentido da vida, ele aparece quando as nossas escolhas começam a expressar aquilo que realmente importa para nós. Lembra? Lembra sempre disso. Quando você começa a expressar aquilo que realmente importa para você e manifestar isso, e trazer à tona isso para o mundo, o sentido da vida, você vai, na verdade, o sentido da vida vai estar te envolvendo, né? Como se fosse isso. E aí você vai estar sendo envolvido e envolvendo também outras pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você consiga tirar o máximo proveito para que você consiga olhar para a vida, né? E eu costumo dizer vida e existência de uma maneira real, sabe? E aí você olhe para a essência no sentido de quem eu sou, para propósito no sentido de para que eu existo. Você olha para a sua existência, para movimento, o que eu faço com isso todos os dias? Como é que eu estou me desenvolvendo? E isso é muito importante. E aí fica com essa frase final. Você não encontra sentido na vida apenas descobrindo quem você é. Você vai encontrar sentido quando começa a viver de uma forma coerente com aquilo que você descobriu. Isso faz toda a diferença. Você vai conseguir compreender os seus movimentos, os seus próximos passos, as suas ações, elas vão ser mais conscientes. Porque elas vão estar mais alinhadas, elas vão estar mais próximas do seu centro. Na arquitetura você tem que ter prumo para ter um rumo, né? Porque senão vai nascendo torto. Então a gente alinha para que o rumo, para que a direção. Então você vai ter escolhas mais conscientes, melhores escolhas, vai construir melhores relacionamentos, vai vivenciar ambientes mais saudáveis e vai ter melhores resultados, que é o que eu sempre falo e repito aqui em todos os vídeos que eu faço. Porque é sobre isso. Só que é só quando você consegue fazer esse movimento. Então, eu espero que você consiga tirar o máximo proveito. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, que eu quero saber como é que foi essa sua experiência, eu quero te ouvir também. Eu quero que você coloque aqui o que você achou desse conteúdo. Qual foi a parte que você mais gostou? Coloca aqui no final, se você chegou até o final, propósito.
para eu saber que você chegou até aqui no final. Tá bom? Eu te vejo no próximo conteúdo, no próximo vídeo aqui do canal e se inscreve para acompanhar e não perder nenhum deles. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.